Muito bom, estamos começando mais uma edição do programa Sertão Inovador. Essa região do Nordeste é uma região querida por tantas pessoas, gente valente aqui, que enfrenta as adversidades típicas da região. E inovador, porque na verdade inovador não é a região, são as pessoas que estão na região. Inovação, assim como empreendedorismo, eu tenho um conceito que não é meu, mas eu sigo quem pensa assim também, que empreender e inovar não são disciplinas que se aprende numa sala de aula e lendo um livro, se aprende por comportamento. Quer dizer, eu tenho que desenvolver isso, eu tenho que aprender ao longo da história, isso vai fazendo parte da pessoa, e é por causa disso que algumas pessoas dizem que empreender não, ou nasce ou não nasce. Existem algumas competências que existem esses rótulos, digamos assim, ou nasce ou não nasce. Eu não sou tão extremista nesse ponto de dizer que quem é inovador nasceu inovador, quem é empreendedor nasceu empreendedor, porque vivemos numa era em que o cérebro, pela plasticidade dele, aprende também, uai. Ele desenvolve esses conhecimentos, essas novas habilidades. Claro, talvez você não vai ser se eu pegar aqui um piano, eu não vou ser um Beethoven, não vou ser um Mozart, mas se eu desenvolver, que eu começar a aprender a tocar aquele negócio, eu vou aprender. Eu tenho isso como comportamento, como visão, e naquilo, obviamente, que a gente vai se identificando, a gente vai aprendendo e vai crescendo e vai desenvolvendo. Temos que sai dessa conversa? Faz sentido, não faz sentido? Você como empresário aqui na região, rapaz, como empreendedor? Total sentido, porque assim, para mim um empreendedor já é uma pessoa, assim, um ser humano diferenciado, ele é valente e corajoso. E aí o empreendedor nordestino, sertanejo, meu amigo, resistente, aí sai do meio, e só tem um freio, é Cristo na vida dele para controlar ele, porque sem Cristo aí tem quem segure não, viu? Muito e bom. Hoje nós estamos aqui com uma convidada, né? Muita coisa para falar para nós. Empreendedora da área de educação. Mulher, empreendendo, meu amigo, já viu. Eu sou homem, você é homem aí, procure me entender, me interprete da melhor maneira possível, mas uma mulher, quando ela está ali diante de uma empresa, colocando ali suas habilidades, suas organizações, que mulher é diferenciada, o resultado é diferente. Passei muito tempo empreendendo só. Apanhou um bocado. Depois que minha esposa chegou para contribuir, a empresa, sem dúvida, foi outra. Então eu queria que o professor Radamés apresentasse. Muito bem. O Wendy, já conheço de outros janeiros, lá pela universidade, dentro da incubadora, onde a gente está ainda hoje, lá à frente de alguns projetos, são 34 projetos incubados, de gente inovando, e ela lá na Unicatólica, que ainda está por lá. Mas, Wendy, seja bem-vinda. Fale para nós aí quem é o Wendy, o que o Wendy está fazendo. Vamos conversar um pouco. Que honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu vou falar um pouco sobre mim, e para que todos conheçam quem é essa Wendy que apareceu aqui em Mossoró em 2013. Na verdade, eu nasci em Macau. Sim. Então, se você quer saber de onde sou, eu vou lhe contar. Eu nasci em Macau, sou da terra do sal, cidadã potiguar. Coisa boa. Começo já a minha fala com essa... É uma música, na verdade, que eu aprendi pequenininha. E eu morei em Macau até os 11 anos. E aos 11 anos eu me mudei para Natal para estudar. Fui para a capital. Fui interna na escola doméstica. E eu fui porque eu endoidei. Meu irmão foi para Natal estudar e eu disse, mamãe, eu quero também. Ela, minha filha, mas não tem como. Ele vai morar na casa da sua tia. Eu já articulei, fiquei sabendo dessa escola que a gente morava lá. Eu disse, pronto, já está resolvido. Eu vou também e eu vou morar na escola. E talvez tenha sido uma das maiores boas escolhas que eu fiz, porque a escola doméstica me forjou para ser o que eu sou hoje. Eu gosto de ser pontual, eu tenho muita disciplina, e isso foi num momento da minha vida que foi me modelando, né? O que eu sou hoje como adulta tem muito do que eu aprendi no internato. E lá eu fiz muitas conexões que até hoje eu tenho. Então, assim, amigas queridas que hoje tem uma trajetória profissional muito bacana e a gente se reencontra hoje, e isso aí já é um assunto para mais para frente. E morei 11 anos também em
em Natal. Aí eu casei com o John, que é meu marido até hoje, graças a Deus, o amor da minha vida. A gente começou a namorar, eu tinha 16 anos. E a gente foi construindo o nosso maior empreendimento, que é a nossa família. Então, se você me perguntar onde é que começou seu empreendedorismo, seu comportamento empreendedor, foi no meu casamento. Em 2000, dia 22 de julho, a gente casou e ele passou no mestrado em Brasília. E eu disse, não, eu vou casar. Já tinha 6 anos que a gente namorava. Ele disse, não, mas seu pai está sem dinheiro para fazer a festa do seu sonho. Não tem problema não, eu tenho um carro, eu vendo. Aí vendi o carro. E era um Palio azul, 4 portas, bem bonitinho. Vendi... Era querido, que ela lembra de detalhes, hein? Eu queria. Aí eu vendi esse carro e aí saí com o bolo de dinheiro embaixo, pagando vestido, bolo, festa, tudo. Fiz do jeito que eu queria a festa. E aí, com 22 anos, 11 anos depois que fui morar em Natal, fui morar em Brasília. E eu estava fazendo mestrado na UFRN na época, mas já estava na época da dissertação, então deu bem certinho. Pra ir, né? Fui embora para Brasília e lá construímos a nossa vida. Sabe aquela fase da vida dos 22 aos 32 que você está subindo a ladeira? Pronto, foi nesse momento de subir a ladeira que eu morei, os 33 na verdade, que nós moramos em Brasília. E lá nós tivemos nossa filha, Júlia, que tem hoje 20 anos, faz arquitetura lá em Natal. É um orgulho, minha querida, meu amor. Morando longe, estou ainda naquela síndrome do ninho vazio, né? Tá 50%, só tem um menino agora lá, que é João Felipe, que é o nosso outro querido e amor das nossas vidas. Então, morei 11 anos em Brasília. Então, vejam que eu morei 11 em Macau, 11 em Natal, 11 em Brasília. Vai ter um próximo 11 aí pelo jeito. Aí eu morei 1 ano e 11 meses em Catalão, Goiás. E depois disso nós nos mudamos para Mossoró. Então eu sou uma mulher que passei por diversos recomeços. E esses recomeços, eles tiveram que ser ressignificados na minha vida. Até um dado momento, eu via isso como um peso. Eu nunca consegui finalizar ciclos na vida, porque eu sempre tinha que seguir John. Né? Mas foi uma escolha. Hoje eu entendo que eu escolhi, e isso foi muito bom para a minha vida, isso me forjou. Hoje eu sou a Wendy que sou, porque eu fui capaz de recomeçar a minha trajetória pessoal e profissional diversas vezes. E hoje estamos aqui. Também passei por um recomeço aqui em Mossoró, porque em 2019 o meu marido olhou para mim e disse assim, sabe aquele projeto que eu tinha de morar fora, de fazer um pós-doutorado fora? Ele é professor da UFESA, então ele vive estudando. Aí eu disse, sei. Aí ele disse, bora? Eu disse, pra onde? Ele, pra Glasgow. Aí eu disse, Glasgow? Onde é Glasgow? Ele, na Escócia. E aí eu pedi demissão. Eu trabalhava já há 5 anos numa instituição de ensino superior aqui da cidade. Pedi demissão e fui embora. Fui embora com um objetivo. E aí a gente dessa vez levou o menino, levou tudo. E aí, com muita coragem e um objetivo que era voltar falando fluente em inglês. Eu disse, já que você vai fazer seu pós-doutorado, eu também tenho que ter um objetivo. E, rapaz, eu estudava, feito uma doida. Eu estudava em 3 escolas de inglês. Porque quando a gente fica mais velha é mais difícil, né? O negócio entrar na cabeça. Fica mais lento. Eu já tinha estudado inglês, eu achava que sabia falar, mas quando a gente chegou lá para fazer imigração, eu olhei e disse, a gente tá ferrado, porque a gente não entendia uma palavra do inglês Lausagem. Mas deu certo. Graças a Deus, voltamos com esse presente, embora a gente tenha enfrentado a pandemia. É verdade. Durante esse percurso, mas até isso foi bom. A gente recebeu muito apoio, tanto das escolas que os meninos estudavam, da igreja que a gente ia, dos amigos brasileiros que a gente tinha. Então, a gente recebeu, dos nossos vizinhos. Foi um momento de muito suporte e de aprendizado também. Saímos de lá pessoas melhores. Maior presente, nossos filhos, né, que tiveram com essa experiência lá fora. Acho que isso vai trazer, tenho certeza que isso vai trazer um grande diferencial para a carreira deles. E foi um ato de coragem, novamente um ato de empreendedorismo em nossas vidas. E estamos aqui, seguindo, trabalho com educação desde 2001. Então, eu tenho aí uma experiência com educação há muito tempo. Eu trabalhei já na educação superior em
Lusiânia, Goiás, não sei se vocês conhecem, é uma cidade ali pertinho. Na verdade, a faculdade fica ali em Ocidental, cidade ocidental. Me disseram que você morou em Brasília. Já passei por lá. Então, você sabe o que eu estou falando, né? Cidade ocidental, Valparaíso e Goiás. Aí tem a antiga FIPLAC. E eu fui coordenadora de curso na FIPLAC durante 2 anos. E também, ali eu comecei a minha trajetória como docente do ensino superior. E também estive em várias faculdades de Brasília, lá em Guará, Taguatinga, também como coordenadora e como professora. E isso foi me modelando. Eu não comecei essa jornada educacional muito tranquila e planejada. Na verdade, eu trabalhava como analista de riscos operacionais da Previdência Social, prestando serviço. Eu não era funcionária, eu era uma prestadora de serviço nessa área de mapeamento de riscos operacionais da Previdência. E lá eu conheci um professor. Ele prestava serviço também para Previdência e ele disse assim, vem cá, tu faz mestrado? Eu disse, faço. Em que área? Eu disse, engenharia da produção. Depois tu vai dar aula no meu lugar, que eu quero sair de uma faculdade ali. Aí eu disse, não, eu não faço mestrado para dar aula não. Eu disse, mas você vai. E assim foi que eu comecei a dar aula com network, conhecendo uma pessoa. Deus na vida, né? Também eu não acredito muito em coincidência. Aí fui dar aula lá e lá conheci outras pessoas. E de lá eu comecei a dar aula em várias instituições de ensino lá em Brasília. E assim eu fiz a minha jornada. Também quando fui para Catalão, passei num concurso na UFG, na Universidade Federal de Goiás, como professora substituta. E lá trabalhei, depois fui coordenadora de curso em uma instituição particular em Catalão, quando o John passou no concurso aqui. E aí a gente veio embora para cá. É uma jornada empreendedora, você percebe? Por mais que você diga assim, eu sempre gosto de tocar nesse ponto. Gente, empreender não é abrir empresa. Empreender também é abrir empresa. Tem empresário que é empreendedor? Tem, mas tem empresário que não é empreendedor. Tem empreendedor que é empresário? Tem, mas tem empreendedor que também não vai para a área empresária e está tudo em paz. Sim. Pelo menos para mim está tudo em paz para mim, porque é comportamento. Então, essa necessidade natural do empreendedor, ele sempre ter objetivos, metas. Então, ele está aqui, eu estou aqui, mas eu quero ir para lá. Pronto, acabou de colocar um objetivo. Ele vai agora mobilizar gente, recursos, meios, vai dar um frio na coluna, vai dar um medo, aí vai ter sempre uma turma que vai dizer, você tá doido, faça isso não, vai deixar aqui. Quer dizer, você um dia, quando decidiu sair lá da loja e não trabalhar para ter sua própria loja, escutou os mesmos desafios parecidos com quem estava em algum lugar que vai ter que ir para outro canto, é muito parecido. Mas essa decisão de eu vou, nós vamos, mesmo que fique você tá doido, vá, você tá... Eu escutei muito, esse menino é doido. A gente escuta. Esse menino é doido, né? E aí você falando aqui, eu digo, rapaz, eu procurei aqui uma palavra para você veio várias palavras para dizer. Persistente, né? Quando ela falou que foi preciso se recomeçar, né? Se reinventar. Se reinventar. Parece simples, mas muitos seres humanos, eles têm dificuldade em recomeçar. A maioria não tem coragem de ir. E uma coisa aqui também que me chamou a atenção, assim, porque ela disse, quando ela falou do esposo dela, né? E nos dias de hoje, não, então você vai, que eu já estou aqui, tá tudo certo. Né? Então você também blindou sua família, né? Porque imagina aí, quantas vezes você precisou recomeçar? Para quê? Para manter a família. Para manter a família. Isso, é verdade. Então, assim, parabéns. Muito bonita a sua história. Sem dúvida, impacta muita gente. É interessante que você compartilhe, fale da sua história. Para muitas pessoas, para muitas mulheres, né? Porque a trajetória dela, né? Tem 2 filhos, né? Seus filhos também viveram e vivem essa sua resistência, essa sua blindagem. Então, é uma história e tem um contexto que tem uma base, né? Tem um alicerce forte que, geralmente, quando a gente fala em alicerce, numa base, a gente não consegue estar mudando, né?
Quando a gente fala em base, né, em alicerce, base, é como né? se Pra fosse, ficar é como se fixo. fosse uma estrutura de uma obra, né? Mas ela é tão resistente que ela consegue carregar com ela Porque essa essa base são os valores, né? os valores, Os essa valores, resistência. É Parabéns. quase um home, aquele carro que anda, que é um... O motorhome. Eu sou um motorhome. O motorhome. É quase isso. Fala um Parabéns. pouquinho pra nós agora sobre, então, que projeto você está participando agora, o que é que você anda... Então, eu venho então, há mais de 2 décadas envolvida na educação, embora com todas essas mudanças, mas o meu cerne profissional foi e sempre será a educação. É uma das coisas que eu mais me orgulho. Eu sempre falo isso para meus alunos, sabe? Eu disse, olha, se tem uma coisa que eu me orgulho, que eu tenho prazer em dizer que eu sou educadora, que eu sou professora, porque isso me força a aprender mais, a estudar, eu não paro. Eu tenho que estar o tempo todo pesquisando, não posso ver um livro. Já estava aqui perguntando a Ana Mer, que livro é esse? Porque é algo que me deixa viva, sabe? Assim, que dá vivacidade. É aprender. E muitas vezes a gente vai para uma profissão que você não é obrigado a aprender. Eu sou. Professor verdade. Você tem que estar o tempo todo se atualizando, procurando inovações na sua área. E quando eu falo de inovação, não é só de tecnologia, inovar numa forma de abordar um assunto, é inovar em sala de aula. O nosso aluno hoje, a gente vive nesse movimento digital fortíssimo, que o estudante ele precisa ser persuadido a aprender. Você não pode chegar só com aquela aula padrão e ele vai sair dali sabendo, não, porque não é. Eu adorei sua palestra que você deu lá na Unicatólica, porque você fez isso. Você se conectou com eles, com sua postura, com seus gestos, expressões, suas palavras e seus exemplos. Então, isso é inovação no processo de ensino e aprendizagem. E é isso que eu tenho buscado há 2 décadas. Mas, nessas 2 décadas, eu também estive envolvida com gestão educacional. E aí você vem nessa pegada de fazer o processo burocrático para fazer a educação acontecer. E eu me olhava assim, rapaz, não aguento mais isso não. 24 anos fazendo isso, eu quero fazer outra coisa. Eu quero ajudar empresas, eu já fazia consultorias, mas era assim, como se eu tivesse... Deixa eu deixar o meu pezinho aqui na prática para não chegar em sala de aula e falar de algo que eu não conheço. Então, eu sempre tinha ali 1, 2 consultorias. Até que eu conheci um consultor que disse, vamos trabalhar comigo, a gente consegue fazer alguns projetos bacanas juntos, você com seu conhecimento em gestão de processo, em planejamento, aí eu também, a gente junta e tem dado muito certo. E foi nesse momento que eu decidi que eu ia desmamar essa minha atividade, que até o início do ano era a minha atividade principal, que era a coordenação de curso no ensino superior. E assim eu fiz. Quando foi em janeiro, eu saí da coordenação de curso. Eu tenho ainda atividades administrativas no meu emprego, mas não em coordenação de curso, que envolve planejamento docente, que envolve, enfim, tanta coisa que realmente me absorvia muito. E hoje estou trabalhando em consultoria. Na verdade, eu já vinha tentando conciliar, mas não deu. E aí hoje eu trabalho ajudando e transformando empresas por meio de um conhecimento externo, né? Às vezes tem que vir uma pessoa de fora para enxergar algo que é visível, que todo mundo percebe, mas ninguém tem atitude. Então não basta só conhecer, não basta só saber, né? Eu também tenho que querer fazer. E aí esse é onde eu entro na jogada. E o que eu tenho percebido também é que, mesmo estando num ambiente de consultoria organizacional e aí dentro de processos e tudo, a gente finda indo para a área educacional. Então, não tem como você não entrar numa empresa e não educar os seus colaboradores para que eles se transformem e quando a consultoria saia, as coisas continuem andando. É uma dor que todo empresário chega para a gente e diz... eu já fiz outras consultorias, mas aí quando a consultoria termina, tudo volta a ser como era antes. Então, como a gente mudar isso? Por meio da educação, a educação dos colaboradores, transformando a mentalidade deles, que muitas vezes é uma mentalidade fixa, de não compartilhamento de conhecimento, do medo de perder o poder, né? E aí vai juntando ali as informações, não tira nem férias, porque ele não permite que o outro saiba. Voltar e de repente... O outro fez melhor que ele, né?
É criando um castelo ali de proteção. Exatamente. Doença, começa a saúde não tem mais, saúde não presta. A insegurança, exatamente. E aí entra num 8 que faz com que ele não se desenvolva, porque se você não compartilha, você não cresce. É verdade. Não é verdade? Então, tudo isso tem sido algo que eu tenho também trabalhado nos últimos tempos. E algo que tem me envolvido bastante, eu estou achando muito bacana, é a educação executiva. Trabalhando dentro das organizações com projetos de educação executiva. Estou trabalhando junto com o IEL nesse projeto, é um projeto muito bacana. A gente está agora rodando uma trilha de liderança, só que para mulheres. Liderança feminina. E tem sido muito massa. Eu tenho uma turma hoje em Natal e uma turma aqui em Mossoró. A gente se encontra a cada 15 dias. E, rapaz, quando começa o treinamento, daqui a 3 horas, vixe, já acabou! E a gente louca lá conversando, trocando ideias. E eu acho que o mais bacana de tudo isso não é o conteúdo, é a prática. Já quero passar o contato da minha esposa para você falar com ela. Tá, vamos lá. E tá sendo assim, é bacana ver como as mulheres conseguem se ajudar quando elas são instigadas. Há momentos que você percebe que há competição entre as mulheres. E aí é quando a gente enfraquece. Quando a gente se une, aliás, isso é para todo mundo, para homens e mulheres, né? Quando ninguém faz nada sozinho. Mas imagine você fazer esse podcast aqui sozinho, a Artemio fazer isso. Não roda. Porque quando a gente se une, a gente faz realmente um cordão de 3 cordas, ele é muito mais... A Bíblia já nos ensina isso. A Bíblia já nos ensina isso. Então, eu acho que é algo que não sai de mim. Eu tento, mas a educação não sai de mim. Aí hoje eu também estou num projeto de liderança muito bacana com Breni Sena, na PDL Brasil, que é um projeto que Breni trouxe para Mossoró o ano passado, e de formação de líderes. E aí é lideranças diversas, né? Homens e mulheres, em privado, na área pública. E aí tem sido também muito bacana esse momento da minha história, da minha vida. Legal. A educação tem essa vantagem. Recentemente eu estava olhando, assim, trabalhar com educação. E eu tenho uma bandeira, eu acho que você vai comprar essa bandeira também. Que é o seguinte, toda empresa é uma escola. Deveria ser uma escola. Nós temos professores e alunos. O estudante, o termo que você quiser usar, né? Ensinantes, aprendizes, mas toda empresa é uma escola. Quando é que ela para de crescer? No dia que ela para de ser escola. Verdade. Ela para de crescer. E aí, enfim, dava um outro podcast só sobre isso. Para a gente aprofundar mais isso. Mas eu tenho chegado a essa conclusão. Mas ainda agora no século XXI, em que as escolas encontram, aí nesse caso é algo negativo, nem a maioria das empresas, vamos dizer assim, uma boa parte das empresas não consegue encontrar um eco nas escolas sobre aquilo que elas necessitam. Elas não conseguem encontrar. Então, ela tem necessidades, né? É de faculdade, passa no ensino superior, eu também estou lá envolvido, percebo muito isso. Enquanto estão ensinando X para o aluno, as empresas estão querendo X mais 1, às vezes. Verdade. Ou X menos 1. Ou nem é X, estão querendo é Y. E a dificuldade da escola entender que não é aquilo que está entregando leva 2, 3 anos. Na próxima reunião na próxima reunião do NDE para tentar mudar alguma coisa e já estão querendo outra coisa. Então, esse gap, esse delay, essa diferença, esse foco que não está bem alinhado, faz com que as empresas tenham que correr por conta própria para aprender alguma coisa. E aí, óbvio, nós moramos numa região que a maioria das empresas são pequenas e elas não dão conta, às vezes, de ter que aprender isso. Mas, se a empresa começa a desenvolver culturalmente esta ideia de escola, ela vai conseguir acompanhar, conseguir alterar em tempo hábil, aí, ou pelo menos no tempo dela, né? Esse delay de não ficar a sensação lá do FOMO, né? Que a gente fala muito na área de... Essa área de educação que é uma siglazinha americana que dá aquela sensação que você está... Rapaz, eu estou perdendo alguma coisa, eu não estou conseguindo dar conta. Já estão fazendo isso aí, eu ainda estou aqui. É uma sensação de que você está sempre um pouco atrás de alguma coisa que você não sabe o que é, por conta da mudança que está muito rápida. Velocidade, mudança. Então, não dá muito para as empresas esperarem pelas universidades
Isso aqui eu tenho que ficar falando com Muito cuidado. Né? Muito cuidado de falar, porque pode dar a impressão de que a gente está querendo. Não, o mundo real, ele anda numa velocidade que o mundo da construção do conhecimento não está, às vezes, na mesma velocidade. Não acompanha. Então tem um delay aí, tem um delay de acompanhamento que quem está atrás é que tem que correr para acompanhar. Não é que quem está veloz tem que frear, porque o mundo está veloz. Então tem que ter mecanismos de acompanhamento. Senão a empresa, se ficar só dependendo do mundo, né, das instituições que criam essa possibilidade de acompanhar, não dá, porque o mercado já mudou, o consumo mudou, as instituições mudaram, a sociedade muda, né? A sociedade muda tão rápido e as empresas, normalmente, são as instituições que andam mais próximas da sociedade. As mais próximas são elas, que elas tentam ali andar no time, né? Tanto é que precisa mudar, já muda. Nós já estamos fazendo esse podcast, qualquer hora a gente pode mudar aqui. Por quê? Porque a gente tenta andar no mais próximo possível, né, das pessoas. Esse formato, gente, já é uma coisa diferente. Nós estamos aqui do lado e tem um estúdio ali. E a gente poderia estar fazendo esse programa em formato de estúdio. Sim. Não fazemos porque mudou. Porque as pessoas querem muito mais interação, coisa mais espontânea. E um fala e erra, aí o outro brinca. Porque é mais próximo do quem está do outro lado. E não um negócio aqui pasteurizado. Como se a gente estivesse na sala da pessoa, conversando e batendo papo. Se tivesse. Você nem percebe, você passa às vezes um tempo ali. Por quê? Isso é um exemplo miniatura de que, de fato, as empresas, as instituições precisam andar mais próxima, né, de quem vai consumir aquilo que você produz. Então, na minha visão, para a empresa sobreviver no século XXI, ela tem que se tornar uma escola. Para aprender rápido, já mudar, já adaptar e assim ir construindo, né? Com professores e estudantes. Líderes são professores e os liderados são os estudantes. Daqui a pouco inverte. Porque a escola moderna também, o professor aprende com o aluno, né? A aula invertida, Fala um pouco sobre isso. Eu trouxe aqui metodologias. Assim, a sua visão sobre essa questão de empresa ser escola. O que é que tem a ver, não tem? Tem total aderência, inclusive, com o que eu acredito e com os meus valores profissionais. Porque ontem mesmo eu conversava isso com as meninas, né, do curso de liderança lá do IEL. Eu dizia assim, vocês são responsáveis pelo processo de transformação dos seus liderados. Aí você me diz que não tem escuta ativa. Você não escuta os seus liderados. Como é que você vai descobrir qual é a necessidade de aprendizado dele? Nunca. Você se desconecta. Então, num mundo cada vez mais conectado, a gente, na verdade, tem visto desconexão nos negócios. Sim. E aí, essa desconexão cria um muro de aprendizado. A verdade é essa. Eu preciso derrubar esses muros e o líder, ele passa a ser esse educador. E aí foi isso que eu queria que elas tivessem, eu acho que saímos de lá. Né? Eu acho que a gente saiu de lá percebendo que, sim, se eu sou líder, eu educo o meu liderado. Como? Delegando, dando feedback, proporcionando treinamentos. E às vezes a gente acha que a educação corporativa é só o treinamento. Você contrata alguém, a pessoa vem, dá um treinamento e depois vai embora e tá tudo certo. Não. A educação corporativa é você ensinar fazendo. Então, líder, você quer ensinar, ensine sendo você, né? Agindo. Eu trouxe uma analogia aqui sobre um técnico de futebol, né? O técnico do futebol de um time, ele participa dos treinos. Sim. Ou o técnico, ele manda os jogadores treinar e ele só vai pro dia da partida, do dia do jogo. Ele tá lá o tempo todo, né? Ele tem que estar lá nos treinos. Para ele poder conhecer o seu jogador. Exatamente. Para onde ele vai posicionar, como ele vai posicionar, como é que ele vai tratar diante do... Observando, né? E aí, como você disse, tem empresa que tem gestor que contrata um treinamento, entrega ali e vai viver a vida dele, não sabe nem o que está acontecendo, não está acompanhando. Essa questão aí de ser um bom ouvinte... É interessante, porque quando a gente escuta as pessoas, a gente começa a conhecer aquela pessoa. Né? E aí você começa a entender. E você só consegue entender uma pessoa quando você conhece ela. E aí, às vezes passa um dia, 3 dias, às vezes você tem um colaborador ali que você consegue extrair resultados que você nunca nem imagina. Mas por falta de conhecimento, e esse conhecimento é através de uma escuta, você perde ele. Até mesmo vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas vou usar. Perde para o seu concorrente, que eu não gosto dessa palavra concorrente.
Mas você Mas vem termina ali- perdendo pro mercado. Rapaz, esse rapaz estava aqui, Radamés estava aqui comigo e tá ali agora. Uhum. Então, por conta Dessa de falta um da relacionamento, escuta. da conexão ali, né? Exatamente. E é bacana a gente refletir sobre isso, porque eu costumo dizer que o processo de construção de um resultado de uma empresa, ele é meio piramidal, assim. Lá em cima a gente tem o resultado que a gente quer que a empresa alcance. Mas aqui na base está algo que tem total relação com isso que a Artem trouxe aqui pra gente. Que na base da pirâmide a gente tem a confiança. Relação de confiança. Como é que a gente alcança a confiança? Com relacionamento. Essa palavra aí, ela diz 100%, tudo. 100%. Confiança. Na verdade, nós vendemos o quê? Confiança. Você está querendo comprar um vestido para o seu casamento. Estava com dinheiro, mas você só comprava com quem naquela pessoa que você confiasse. Como é que você vai ter um resultado de uma empresa se você não tem confiança na sua equipe? No seu setor. Aí uma empresa, aí a equipe tem o quê? Os setores. E os setores têm... Então, é 100% pessoas. O resultado. Total. Então, ali a base ali é a matéria-prima. É. Para que a gente consiga o resultado. Vou aproveitar. Esse tema, esse assunto aqui, o empreender, São muitos gestão, temas, né? é muito Vou bom. aproveitar esse nosso papo e pedir para você fazer um comentário sobre o seguinte. Você falou uma frase aí que me despertou uma coisa aqui, veio na hora que eu vou falar. A gente escuta muito isso, né? Vivemos a era mais conectada. Né? Por conta dos aparelhos. Fulanos tem 1.000 seguidores, aí o outro seguidor também já tem muito. Então, aparentemente, dá aquela ideia de que vivemos em rede, tá todo mundo com muitas conexões. Antes eu só falava com 5, 6 pessoas, a pessoa tímida hoje fala com 1.000. Então, aparentemente, isso parece que há uma conexão. Mas, eu sou sócio de uma pequena empresa que faz inteligência artificial. Ela usa inteligência artificial para criar clones. Você criar um clone seu, a pessoa cria esses chatbots para atender o consumidor e tal. E aí, você falando, eu me lembrei, na verdade, nós vivemos a era mais conectada da humanidade, mas não das pessoas com pessoas, mas de pessoas com algoritmos. Exato. A gente não está conectado com 10, 25 milhões de pessoas. Cada dia as pessoas estão mais conectadas com algoritmos. E aí, como eu, lembrando lá de um chatbot que os meninos da empresa estão fazendo, que é uma coisa mais comum que tem hoje. Você vai no Instagram e você fala com a pessoa lá no privado, né? Ou então a pessoa diz, comente aí, quero que eu entre em contato. E não é ele que entra. É um chatbot que entra, é uma IA que entra, e aquela IA fala com 1.000 pessoas. E você pensa, puxa, ele me respondeu. Não respondeu. Então, cada dia as comunicações estão ficando robotizadas. As relações, vamos chamar de relação, o ato de conversar com o outro, está ficando robotizada. Cada dia as pessoas estão usando mais a IA para responder. Então, já não é mais ela que fala. Deixa eu perguntar aqui o ChatGPT o que é que ele me diz. Ele vai para eu envio. Ele nem raciocina mais, né, Radamés? Então nós estamos entrando. Então eu queria ouvir de você um pouco sobre esse paradoxo de termos mais conexões e ao mesmo tempo mais distância. Fisicamente falando é um ponto e intelectualmente também é outro ponto, porque a cada dia a IA substitui o intelecto humano. Aproxima quem está distante e distancia quem está perto. Tá cada dia se tornando mais isso, em escala. Como você tem trabalhado isso nas empresas? Tem chegado para você essa demanda? Não tem? Falasse um pouquinho sobre isso. Tem sido desafiador trabalhar isso, sobretudo quando a gente começa a adentrar a questão de valores, da ética no uso da IA, e também da desconexão humana que a gente aprofunda quando a gente aprofunda também na tecnologia. Então, ao mesmo tempo em que nós somos bem conectados, nós estamos desconectados porque nós temos vários elementos distratores ao nosso redor e que nos desconectam do que é humano. Se a gente for olhar
para o relatório gerado pelo Fórum Econômico Mundial em 2025, com aquelas 26 características que o profissional do futuro tem que ter até 2030. E a gente foi enumerar ali, fazer um indicador de quais características e habilidades esse profissional de 2030 tem que ter relacionadas à tecnologia. E quais essas características que esse profissional tem que ter relacionadas à humanização, a parte humana, comportamental. A comportamental vence. Justamente porque nós temos hoje uma preocupação gigantesca de voltar esse profissional para o que é humano. Então, o diferencial, Radamés, na minha opinião, e eu falo isso dentro das empresas que eu estou trabalhando, não é mais a tecnologia em si, mas a capacidade que você tem de ser humano, de continuar se conectando com a humanidade existente, mesmo com o advento da tecnologia de maneira tão forte dentro das atividades e processos organizacionais. É inevitável o uso da IA. Nós precisamos ser produtivos. E é nisso que a gente precisa enxergar como oportunidade. É isso que a gente precisa enxergar como oportunidade no uso da IA. Produtividade. E aí a gente não pode enxergar nela salvação. E aí as pessoas estão tão perdidas, carentes, que faz da IA seu terapeuta, seu amigo, né? E assim, isso é muito doloroso de ver como educadora, porque as pessoas estão cada vez mais rasas, conhecimento nos artelhos, as pessoas não conseguem mais ler um livro, as pessoas estão indispostas a aprofundar e a conversar, e aí quer ter repertório, quer saber conduzir uma reunião, quer saber tomar decisões, mas, na verdade, ela tem como um pano de fundo uma IA engessada e que não é IA, né? Ela não é inteligente. Porque uma IA só é inteligente à medida que você é. Como você está conduzindo ela. Faz sentido. Entendeu? Então, assim, é um paradoxo. Eu vejo como um paradoxo. De um lado, eu tenho seres humanos, de um outro, eu tenho uma tecnologia que o ser humano criou, que a gente não sabe, eu pelo menos, eu desconheço aonde essa IA vai chegar. É um movimento disruptivo, assim como a pandemia. Eu considero desse jeito. Então, do jeito que foi a pandemia há 6 anos atrás, o advento da IA como uso contínuo dentro das escolas, de organizações de maneira geral, é um movimento disruptivo. Mudou, a gente estava falando sobre mudança no início, sua fala foi muito pertinente, mas a IA, ela muda a indústria, ela muda a economia, ela muda o comportamento humano. E aí a gente tem esse desafio pela frente. Eu não tenho noção ainda de que impactos isso pode trazer, quais impactos a mais pode trazer. Mas uma coisa eu digo, não se distancie do que você é como ser humano, é o que eu sempre falo, porque esse vai ser o grande diferencial das empresas do futuro. A capacidade delas se relacionarem de verdade com o seu cliente, de olhar no olho, de enxergar, porque vai virar commodity, né? O restante das coisas. A gente é obrigação você ter tecnologia, é obrigação você ter um chatbot, é obrigação... Porque você precisa ser produtivo, você precisa agilizar os processos. Se você não fizer isso, você fica para trás. No entanto, qual vai ser o grande diferencial? A humanização das relações. Outro dia eu vi um meme na internet que eu achei até meio desagradável, aqui de Mossoró, porque não lembro agora qual é a escola, e nem faz sentido também o objetivo da escola em si, mas no início do ano, as escolas fazem aqueles outdoors, né, convidando o pessoal a se matricular e tal, e uma das escolas, o meme ficava brincando com essa frase que a escola dizia, na nossa escola temos educação humanizada. Aí dizia, os robôs já chegaram, porque os humanos é para essa aqui, para as outras é para robô. Fazia tipo uma brincadeira, como se fosse, né, que já tem para humanos e teria para robôs. Sim. E ele, mais ou menos em linhas gerais, ficava brincando com aquilo ali. Mas já estamos num momento em que algo ser humanizado começa a ser diferencial. Que foi para o outdoor, né? Então é marketing. Se está no outdoor é porque é marketing. É uma comunicação de argumentação, né? E a tendência é essa mesmo. Então nós
nós temos realmente grandes desafios, porque aí ela não é ética. Ela não sabe o que, nem o que é isso. Não tem valores, né? Ela não tem valores. Tanto que você pode xingar a IA todo tipo, ela no final ela diz, você tem razão. Desculpa, porque ela nunca vai questionar quem está do outro lado, mesmo quem está falando bobagem. Ela sempre agrada, ela sempre se coloca, então ela se contradiz, digamos, porque ela não tem valor. Como ela não tem valor, ela não se contradiz, ela não tem uma coisa que nós temos, é vergonha. Ih, rapaz, senso crítico. Aí então ela só fica tentando agradar. Isso, como é que vai se tornar daqui para frente? Principalmente, a minha preocupação, a gente entra em outro assunto, mas vamos caminhar para os finalmente. Principalmente essa turma que está que hoje quem usa IA já está começando com 10, 11 anos, a galera já está recebendo celular e está naquela fase de até seus 20, de até os 20 em um cérebro que não está desenvolvido ainda. Com certeza. Então, a IA vai condicionar os cérebros da juventude a também não ter valores, a não ter também ética, porque elas são conduzidas já por isso. Então, são grandes desafios para o futuro. E são os profissionais que irão produzir nas empresas daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eles vão estar na sua oficina tentando. Daqui a 10, 15 anos vai ter essa turminha que está começando hoje aí, que tem hoje 10, 11 anos, vai estar lá. Quando você falou que você pode xingar, que ela não vai dizer nada com você, vai sempre levar um adolescente, uma criança hoje que vai xingar a IA, que não vai ser... vai ser repreendido, ele vai achar que pode fazer a mesma coisa com uma professora em sala, com um pai em casa, com um amigo na rua, com um desconhecido. Então, isso assim, aí não está o perigo aí. Um grande desafio nós temos pela frente. Mas vamos falar de projetos. O que é que você tem de projeto, de desafios aí como empreendedora? Então, eu tô agora... Vamos encaminhando aqui já para os finalmente. Num desafio pessoal e profissional bem grande, porque... eu quero ajudar mais pessoas, eu quero ajudar mais empresas, eu quero escalar o meu negócio. Eu criei um método de consultoria chamado CORE. Certo. E que significa desenvolvimento de competências, o C, né, que é a área educacional. Organização de processos, que é o O, que é a área de chegar na empresa e mapear os processos e organizar tudo, os fluxos, o to-do e o que a gente deve realmente fazer. E aí a gente tem também o R, que é o resultado. Então, avaliar os resultados, o impacto dessas mudanças nas organizações, observando muito de perto o comportamento das pessoas e também os resultados que elas estão gerando para o negócio. E, por último, estratégia, que é construir o futuro da organização. Então, é um método amplo que exige hoje de mim um esforço presencial muito grande. Então, a ideia é transformar isso numa mentoria que eu possa escalar pelo Brasil, fazendo no modo digital, mais personalizado. A ideia é afunilar esse processo que hoje ele está amplo, entende? E aí está aqui na minha cabeça fervendo, eu estou fazendo uma mentoria para ver se eu consigo modelar isso. Eu gosto muito, sabe, de sentar na cadeira da humildade e aprender com quem sabe mais do que eu. Por isso que eu contratei essa mentoria para me ensinar. Porque às vezes a gente, eu sei, isso aí eu sei fazer, é só ler um livro e eu faço, é só assistir um vídeo no YouTube. Tão fácil. Depois descobre que não é bem assim, né? Pois é, não é. Core, competências, organização, resultado e estratégia. Esse é o meu negócio hoje e é o que eu quero escalar. E aos 48 anos de idade, meus caros, eu me desafiei a fazer essa transformação na minha vida. E tomara que dê certo. Deus abençoe. Fé em Deus vai dar. Olhando para o retrovisor, dá para ver que vai conseguir. Sim. Né? Não sei se vai ser em 11 anos, um ano e 11 meses. Mas é verdade. Isso é muito positivo. Bom, eu da minha parte... o horário aqui está encerrando, agradeço demais a sua participação. Não sei se agradeço. Tem alguma coisa a falar, você também fica à vontade. As considerações finais agora. Mais uma vez, parabenizar e dizer que o CORE, sem dúvidas, vai dar certo. Porque não é qualquer pessoa que vai desenvolver o CORE. É você que já tem muito resultado, muita bagagem, muita experiência. E é um produto que... muitos necessitam, né?
Então, sem dúvida, vai ser mais um sucesso na sua vida. Obrigada. Obrigada, Radamés, obrigada, Artemio, pelo acolhimento. Eu realmente me senti muito bem aqui em conversar. Que papo bom, né? A gente vai aqui fervilhando, vou sair daqui cheia de ideias também e reflexões importantes. Eu quero dizer que, como profissional, hoje eu me sinto muito realizada de contribuir para os negócios. Quero continuar com esse trabalho, mas tem outra questão, tem algo paralelo à minha vida profissional que eu considero ainda mais importante. Eu sou uma pessoa extremamente social, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de escutar histórias. E talvez essa seja a minha maior felicidade hoje, né? De conhecer, porque você falou algo bem interessante no início, porque assim, as empresas não são empresas, as empresas são formadas por pessoas, né? A inovação acontece porque por trás disso tem pessoas. Então, eu tenho tido a oportunidade de conhecer muita gente, de aprender com muita gente. E talvez esse seja o maior presente que eu tenho recebido nos últimos tempos. Conhecer pessoas e aprender com elas. Muito obrigada. Bom. Ótimo! Chegamos ao final de mais uma edição. Missão dada. Missão cumprida. Isso aí. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Até a nossa próxima edição.